como eu havia falado antes, o menor número primo é o 2. Vamos escrever aqui uma pequena sequência de números primos aqui. 2, 3, 5, 7 e 11. Os números primos, é claro que continua. Os números primos são muito importantes, muito importantes. Eles são importantes. Uma das coisas mais importantes que eles são é no cálculo do menor múltiplo comum. Dói a cabeça de muita gente quando eles falam em MMC. Pronto. O MMC nada mais é do que você calcular o menor múltiplo comum de alguns números, entendeu? Então vamos tentar calcular o menor múltiplo comum entre 12, 8 e 4. O que significa isso? Significa que a gente vai sair multiplicando aí os números para ver onde é que ele vai ter uma interseção. Vamos lá. 12 vezes 1 dá 12. 12 vezes 3 dá 24. 12 vezes 3 vezes 2 dá 24. 12 vezes 3 dá 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. 12 vezes 6, 72. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48 e continua. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 5 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. Pronto. A sequência continua. Então o que nos interessa é o menor. O menor que aparece nas 3 filas. Qual o menor número que aparece nas 3 filas? O menor número que aparece nas 3 filas não é o 4, também não é o 8. O 8 só aparece na última e na antepenúltima. O 12 só aparece na última e na primeira. O 16 só aparece na última. O 20 também. O 24 aparece na última, na antepenúltima e na primeira. Então o 24 seria o menor múltiplo comum a esses números. Essa seria a forma assim, vamos dizer, complicada, difícil até de calcular. Dependendo do número, você ia trabalhar muito fazendo isso, entendeu? Então os velha guarda aí, os matemáticos, encontraram um jeito mais simples para a gente encontrar isso aí. Como é que a gente faz? A gente pega os números que a gente precisa calcular o MMC e coloca assim, ó, lado a lado. No caso 12, 8 e 24. E passa uma reta aqui lateral. Agora a gente vai usar aqueles números que eu falei, que é os números primos. Porque a gente vai decompor esse 12, 8 e 4 em fatores primos. Então a gente vai ver aqui, o primeiro número primo é 2. Tem algum número aqui que seja divisível por 2? Claro que tem, todos. Então a gente coloca aqui o 2 aqui e vai fazer a divisão. 12 por 2 dá 6. 8 por 2 dá 4. 24 por 2 dá 12. Dá para continuar dividindo por 2? Dá. Coloca o 2. 6 por 2 dá 3. 4 por 2 dá 2. 12 por 2 dá 6. Dá para continuar dividindo? Dá. Porque o 2 dá para dividir e o 6 dá para dividir. O 3 a gente vai ter que repetir. Então a gente coloca o 2 aqui, repete o 3 e sai dividindo. 2 por 2 dá 1. 6 por 2 dá 3. Agora não dá mais para continuar a fatoração por 2. Então agora a gente vai partir para o próximo número primo, 3.
Então a gente coloca o 3 aqui. E aí a gente vai dividir. 3 por 3 dá 1. O 1 que está aqui, a gente já repete. E o 3 por 3 novamente dá 1. O objetivo é justamente isso, chegar nessa situação, onde tem 1, onde todos os números vão ser decompostos, diminuído até o número 1. Aqui nós vamos passar uma reta e vamos fazer a multiplicação aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. É assim que se encontra o MMC. Entendeu? Um número mais complicado, os números mais difíceis, assim, vamos colocar vamos fazer um outro exemplo, mais complicadinho um pouco. Que se a gente fosse fazer por esse método aqui, a gente ia levar muito tempo. Então a gente faz, vamos fazer aqui, ó, 9, 7 e 15, certo? Vamos lá, 9, 7 e 15. Dá por 2? Algum dá por 2? Não. Algum dá por 3? Dá. Então coloca o 3 aqui e vamos fazer a divisão. Quem dá? 9. 9 por 3 dá 3. 7 não dá, repete. 15 por 3 dá 5. Continua dando para fazer a fatoração por 3? Continua, porque tem um 3 aqui que dá para ser dividido. Então coloca um 3 aqui. 3 por 3 dá 1. E o resto não dá para ser dividido por 3. Então a gente repete. E agora, dá para a gente continuar com 3? Não. Então nós iremos para o próximo. Qual é o próximo? 5. Então colocaremos. Dá para o 5? Dá. Então colocaremos 5. 1 não dá, repete. Que já vem repetindo. Chega no 1, a gente vai sair repetindo. 7 também não dá, repete. 5 é o único que dá, que vai dar 5 por 5 vai dar 1. 5 dividido por 5 vai dar 1. E agora? Agora não dá mais nem por 2, nem por 3, nem por 5, só dá por 7, que é o próximo número ímpar, número primo. Então a gente coloca o 7. E agora a gente vai fazer a divisão. Os números 1 a gente repete. O 7 por 7 vai dar 1. E o 1 vai ser repetido. Então nós chegamos a essa configuração aqui. Nós terminamos nosso problema, quer dizer, metade, né? Porque agora falta calcular. A gente calcula aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. E 45 vezes 7, vamos fazer um cálculo aqui. 45 vezes 7. Ó, 7 vezes 5 dá 35, sobe 3. 7 vezes 4 dá 28, com 3, 31. Então, 315. 315 é o menor múltiplo comum entre 9, 7 e 5. Ou seja, o menor múltiplo comum de 9, 7 e 15 é 315. Já imaginou se você fosse fazer isso em uma prova, sair fazendo essas contas aqui? Não ia ter caderno para você chegar até 315. Você ia terminar errando a conta aí em alguma situação. Entendeu? Então é isso aí.